Ela foi vendida pelas próprias irmãs, até o fazendeiro solitário. E se eu te contar que em 1910, no interior de Minas Gerais, uma moça foi vendida pelas próprias irmãs como se fosse gado, que a inveja transformou sangue em veneno, e que a beleza de uma jovem de 18 anos se tornou sua maldição? Zuleika não sabia que naquela manhã de sol quente, quando acordou para cuidar do pai doente, sua vida seria negociada em moedas por aquelas que deveriam protegê-la. Mas o que ninguém esperava era que o homem que a comprou guardava no peito uma bondade que o mundo já não via mais. Se você acredita que histórias têm poder, já se inscreve no canal e deixa seu like. O que você vai ouvir agora pode marcar o seu dia. Zuleika cresceu sob o olhar cansado e amoroso de seu Antônio, um viúvo de mãos calejadas que criou sozinho 5 filhas no interior de Minas Gerais. A fazenda era pequena, a terra dura, e a vida não dava trégua para quem dependia da enxada e do suor para sobreviver. Seu Antônio era homem de poucas palavras, mas de muito coração, e entre todas as filhas, a caçula era a que mais lhe arrancava sorrisos. Zuleika tinha algo que as outras não tinham, um brilho nos olhos que não se apagava nem diante do cansaço, uma vontade de ajudar que vinha de dentro, sem cobranças, sem peso. Ela acordava antes do sol nascer, preparava o café, alimentava as galinhas, ia buscar água no riacho e ainda encontrava tempo para sentar ao lado do pai e contar histórias que fazia ele esquecer, por alguns minutos, a dor nas costas e a solidão que carregava desde que a esposa partiu. As irmãs mais velhas viam tudo aquilo com olhos diferentes. Viam a preferência do pai, viam o carinho que ele reservava para Zuleika, e isso doía como espinho fincado na carne. Não era só o amor do velho que as incomodava. Era a beleza da caçula, que desabrochava como flor rara em meio ao chão seco. Zuleika tinha 18 anos, cabelos longos e escuros que brilhavam ao sol, pele lisa que parecia não conhecer o peso dos dias, e um jeito doce que fazia qualquer um querer estar por perto. As irmãs, por outro lado, carregavam no rosto as marcas de uma vida que não fora generosa. Rugas precoces, olhares duros, corpos cansados de tanto trabalho e tão pouco reconhecimento. Elas se viam como sombras diante da luz que Zuleika irradiava, e aquilo alimentava uma inveja silenciosa, perigosa, que crescia devagar, mas com raízes profundas. Ninguém falava abertamente sobre o ciúme, mas ele estava ali, em cada olhar atravessado, em cada comentário ácido disfarçado de brincadeira, em cada tarefa que empurravam para Zuleika com a desculpa de que ela era a mais nova e precisava aprender. A caçula aceitava tudo sem reclamar, sem entender que estava sendo usada, que o amor que ela oferecia de graça estava sendo pisoteado por quem deveria retribuí-lo. Seu Antônio percebia algumas coisas, mas era homem simples, que acreditava que sangue era laço eterno, que irmãs se ajudavam, que família era porto seguro. Ele não imaginava que dentro da própria casa, debaixo do mesmo teto de palha, um plano sombrio começava a se formar, alimentado por ressentimento e pela dor silenciosa de quem nunca se sentiu escolhida. A inveja é um sentimento que corrói devagar, como ferrugem em metal velho. Ela não grita, não avisa, mas vai consumindo por dentro até que a pessoa se torna irreconhecível. As irmãs de Zuleika não eram más por natureza, mas a vida as havia endurecido, e a comparação constante com a caçula as transformou em algo que elas mesmas talvez não quisessem ser. Elas se reuniam à noite, quando o pai já dormia, e sussurravam entre si, criando justificativas para o que sentiam, procurando motivos para odiar quem não lhes fazia mal algum. Diziam que Zuleika era mimada, que o pai a tratava como princesa, que ela não trabalhava tanto quanto elas, mentiras que repetiam até quase acreditar. E quanto mais falavam, mais a semente do rancor crescia, até que não era mais possível distinguir verdade de fantasia.
Zuleika, alheia a tudo isso, continuava vivendo como sempre viveu, com inocência e bondade. Ela acreditava que suas irmãs a amavam, que os olhares duros eram apenas cansaço, que as palavras ásperas eram fruto da vida difícil que todas levavam. Ela não sabia que estava sendo julgada, pesada em balança injusta, condenada por algo que não podia controlar, ser quem era. A jovem caçula não escolhera ser bonita, não pedira para ser a preferida do pai, mas na lógica cruel da inveja, isso não importava. O que importava era que ela existia, e isso bastava para que fosse vista como ameaça, como rival, como alguém que precisava ser removida do caminho. A fazenda de seu Antônio ficava nos confins de Minas Gerais, onde a estrada de terra era mais trilha do que caminho, e os vizinhos mais próximos moravam a horas de distância. Ali, as regras eram outras, a justiça era o que cada um fazia dela, e ninguém se metia na vida de ninguém. Era um lugar onde segredos podiam ser guardados para sempre, onde uma moça podia desaparecer sem que muitos perguntassem o porquê. As irmãs sabiam disso. Sabiam que, naquele lugar esquecido pelo mundo, era possível fazer coisas terríveis e seguir vivendo como se nada tivesse acontecido. E foi nesse conhecimento sombrio que elas encontraram coragem para o que viria a seguir. A solidão de Zuleika era diferente da solidão do pai. Seu Antônio estava sozinho porque perdera a esposa, mas tinha as filhas, tinha a terra, tinha propósito. Zuleika, por outro lado, estava sozinha no meio de gente, sozinha dentro de casa, sozinha entre aquelas que deveriam ser suas aliadas. Ela não entendia ainda o que era carregar a dor silenciosa de não ser amada por quem deveria amar, de ser vista como problema quando tudo o que ela queria era pertencer. Essa é a pior das solidões, a de quem está rodeado de rostos conhecidos, mas não encontra em nenhum deles um lugar seguro para descansar o coração. E foi nessa vulnerabilidade que o destino de Zuleika começou a ser selado, sem que ela soubesse que os dias de inocência estavam contados. O sofrimento humano tem muitas faces, mas talvez a mais dolorosa seja a da traição familiar. Porque quando o veneno vem de fora, a gente se defende, ergue muros, aprende a desconfiar. Mas quando vem de dentro, de quem compartilha o mesmo sangue, a mesma história, a mesma mesa, não há defesa possível. Zuleika estava prestes a aprender isso da pior maneira, e o peso dessa lição marcaria sua alma para sempre. Seu Antônio começou a definhar de um jeito que assustava. Não foi de uma hora para outra, mas aos poucos, como vela que vai se apagando até virar só um pavio trêmulo. Primeiro veio o cansaço, aquele que não passa nem com uma noite inteira de sono. Depois a vista começou a falhar, e o homem que antes enxergava longe, agora precisava apertar os olhos para ver quem estava na sua frente. As mãos tremiam quando segurava a xícara de café. E a voz, antes firme, saía fraca, como se cada palavra custasse um pedaço de vida. Zuleika foi a primeira a perceber, porque era ela quem passava mais tempo ao lado dele, quem via de perto o declínio do pai. Ela não disse nada às irmãs de imediato, com medo de preocupá-las, mas no fundo sabia que algo estava muito errado. As irmãs também notaram, mas não com o coração, e sim com a cabeça. Elas viram na doença do pai não uma tragédia, mas uma oportunidade. É horrível pensar assim, mas o sofrimento humano às vezes revela o que há de pior nas pessoas. E naquelas mulheres endurecidas pela inveja, a compaixão já havia sido substituída por cálculo frio. Se seu Antônio não enxergava direito, se estava fraco demais para questionar, se dependia das filhas para tudo, então era o momento perfeito para agir. Elas não falaram isso em voz alta, não precisavam, porque o entendimento entre elas era silencioso, construído em olhares cúmplices e sorrisos tortos que Zuleika não via.
A caçula estava ocupada demais cuidando do pai, preparando chás, ajustando travesseiros, rezando baixinho para que ele melhorasse. Mas seu Antônio não melhorava. A cada dia que passava, ele ficava mais ausente, como se a doença estivesse levando não só o corpo, mas também a mente. Ele confundia os nomes das filhas, esquecia onde estava, e às vezes olhava para Zuleika com um sorriso distante, como se a visse através de uma névoa espessa. A moça segurava a mão dele e dizia que estava ali, que não ia deixá-lo sozinho, e o velho apertava os dedos dela com a pouca força que ainda tinha. Era um amor simples, daqueles que não precisam de palavras, que se mostram no gesto, no cuidado, na presença. E era justamente esse amor que deixava as irmãs ainda mais amargas, porque elas sabiam que nunca teriam isso, que nunca seriam a escolha do pai, nem mesmo na hora da morte. Foi numa tarde de calor sufocante, quando o sol batia forte no telhado de palha e o silêncio da fazenda era quebrado só pelo canto das cigarras, que um homem apareceu. Ele vinha a cavalo, montaria imponente, e trazia atrás uma carroça vazia, coberta de pó da estrada. Não era comum receber visitas naquele fim de mundo, e as irmãs saíram para ver quem era. O homem desceu do cavalo com calma, tirou o chapéu de couro e se apresentou com educação. Diz que era fazendeiro de terras mais ao sul, que estava de passagem e que procurava alguém para ajudar em sua propriedade. Não falou em compra, não usou essa palavra, mas a intenção estava ali, velada nas entrelinhas. Ele era homem solitário, isso ficava claro no jeito cansado com que falava, e procurava companhia. Alguém que cuidasse da casa, que trouxesse vida de volta para um lugar que há muito tempo estava vazio demais. As irmãs se entreolharam. Ali estava a resposta que procuravam, a solução para o problema que Zuleika representava. Não precisariam sujar as mãos, não precisariam fazer nada violento. Bastava uma conversa, um acordo, e a caçula estaria longe para sempre. Elas chamaram o homem para dentro, ofereceram água, e enquanto ele bebia, começaram a tecer a rede de mentiras que prenderiam Zuleika. Disseram que a irmã mais nova era preguiçosa, que não ajudava em nada, que estava dando trabalho demais para um pai doente que precisava de paz. Pintaram a moça como fardo, como peso morto, e o fizeram com tanta convicção que quase acreditaram nas próprias palavras. O fazendeiro ouviu em silêncio, e algo naquilo tudo não fazia sentido para ele, mas ele era homem de poucas perguntas, acostumado a aceitar o que a vida oferecia sem questionar demais. Zuleika estava no quarto, ao lado do pai, quando ouviu as vozes na sala. Não entendeu direito o que diziam, mas sentiu um aperto no peito, aquele pressentimento ruim que vem antes das tragédias. Ela saiu e viu o homem, e o homem viu ela. Foi um segundo apenas, mas naquele instante o fazendeiro entendeu que algo estava errado. A moça que estava na sua frente não tinha cara de preguiçosa, não tinha jeito de quem dava trabalho. Tinha olhos assustados, como de bicho acuado, e uma beleza que parecia fora de lugar, naquele cenário de miséria e traição. Ele olhou para as irmãs, e elas sustentaram o olhar, desafiantes, esperando que ele cumprisse sua parte no acordo. E foi aí que o homem teve de fazer uma escolha impossível, acreditar nas palavras ou acreditar no que seus olhos viam. Seu Antônio na cama não sabia de nada. Não viu o estranho entrar em sua casa. Não ouviu as filhas negociando a caçula, como se negocia saco de farinha. A doença o havia isolado do mundo, e ele flutuava num lugar entre o sono e a vigília, onde nada mais fazia sentido. Zuleika queria correr até ele, queria acordá-lo, gritar que algo estava acontecendo, mas as pernas não obedeciam. Ela estava paralisada, presa entre o medo e a incredulidade, tentando entender como havia chegado até ali, como tudo havia desmoronado tão rápido. A inocência ferida é isso. É perceber de repente que o mundo não é o que você pensava, que as pessoas que você amava escondem garras afiadas.
O fazendeiro tirou do bolso algumas moedas, não muitas, mas o suficiente para que as irmãs aceitassem o negócio. Elas pegaram o dinheiro com pressa, como se temessem que ele mudasse de ideia, e apontaram para Zuleika. Ela vai com você, disseram, e a frieza na voz cortava mais fundo que qualquer faca. A moça não chorou, não gritou, porque estava em estado de choque, aquele em que o corpo continua funcionando, mas a alma se desliga, incapaz de processar tanta dor de uma vez. E foi assim, em silêncio, que Zuleika foi entregue, vendida, arrancada de tudo que conhecia, sem ao menos poder se despedir do pai que tanto amava. Zuleika caminhou até a carroça como se estivesse em transe. Cada passo era pesado, arrastado, como se o corpo lutasse contra a mente, tentando voltar atrás, tentando correr de volta para o quarto onde o pai dormia, alheio a tudo. Mas ela não correu, não gritou, não implorou. Havia algo na rigidez das irmãs, na forma como elas a olhavam sem piscar, que dizia que qualquer resistência seria inútil. O fazendeiro segurou o braço dela com delicadeza inesperada, quase como quem segura uma flor que pode se desfazer ao menor toque. Ele a ajudou a subir na carroça e, quando ela se sentou, finalmente virou para trás. A casa estava ali, pequena, torta, com o telhado remendado e as paredes de pau a pique. Aquela casa que era tudo para ela. E nas sombras da porta, as irmãs observavam, imóveis, sem uma palavra, sem um aceno, sem nada que indicasse arrependimento ou dúvida. O cavalo puxou a carroça e a roda de madeira rangeu contra a terra seca. Zuleika sentiu o movimento, o balanço que a levava para longe, e foi só então que as lágrimas começaram a descer. Não eram lágrimas de revolta, eram de perda irreparável, daquelas que vêm de um lugar tão fundo que parecem não ter fim. Ela chorava pelo pai que nunca mais veria, pelo olhar dele, que sempre a fazia sentir protegida, pelas manhãs em que acordavam juntos e dividiam o primeiro café. Chorava pelas memórias que agora pareciam pertencer a outra vida, a outra pessoa. A estrada de terra se estendia à frente, serpenteando entre morros cobertos de capim seco e árvores retorcidas que pareciam testemunhas mudas de tantas histórias tristes. O céu estava limpo de um azul ofensivo, como se o mundo não tivesse o direito de estar tão bonito num dia tão horrível. O fazendeiro cavalgava à frente, em silêncio. De vez em quando virava a cabeça para trás, só para ver se ela ainda estava lá, se não havia tentado pular da carroça. Mas Zuleika não se mexia. Estava sentada, com as mãos no colo, os olhos fixos na estrada que ficava para trás, como se pudesse, pela força do olhar, fazer tudo voltar a ser como era. O homem não entendia completamente o que havia feito. Ele não era mau, não tinha comprado a moça para machucá-la. Mas agora, olhando para aquela figura curvada e quebrada, sentia um peso no peito que não sabia nomear. Talvez fosse culpa, talvez fosse compaixão crescente, ou talvez fosse apenas a consciência tardia de que havia se tornado parte de algo que não deveria existir. A venda de um ser humano. O sol começou a descer, tingindo o horizonte de laranja e vermelho, e a temperatura caiu de repente, como sempre acontecia no sertão. Zuleika tremeu, mas não era só de frio. Era de medo, de solidão, de não saber o que viria a seguir. Ela não conhecia aquele homem, não sabia para onde estava indo, não tinha ideia do que ele esperava dela. Na mente dela passavam as piores possibilidades, porque quando a gente é arrancada de tudo que conhece, a imaginação preenche o vazio com horrores. Ela pensava se ele a machucaria, se a venderia de novo, se a usaria como gado para trabalho pesado até que não sobrasse nada dela. Pensava se algum dia voltaria a ver o pai, se seu Antônio saberia o que as filhas haviam feito, se ele morreria chamando por ela sem entender por que ela não estava lá. A dor silenciosa é a que não sai em gritos, a que fica presa na garganta, apertando, sufocando. Zuleika estava sentindo isso.
Queria gritar, queria xingar as irmãs, queria quebrar alguma coisa, mas não conseguia. Estava paralisada por dentro, como se uma parte dela tivesse desistido, tivesse aceitado que aquela era sua realidade agora e não havia nada a fazer. É assim que o sofrimento humano funciona às vezes. Ele não explode, ele implode, vai consumindo por dentro até que a pessoa vira uma casca vazia. E Zuleika estava no caminho de se tornar isso, uma sombra de quem era, se algo não mudasse logo. Eles pararam numa clareira, perto de um riacho, quando a noite já havia caído completamente. O fazendeiro desceu do cavalo, acendeu uma pequena fogueira e tirou da carroça um pedaço de pão e um cantil de água. Ele ofereceu para Zuleika, mas ela balançou a cabeça, recusando. Não por orgulho, mas porque o estômago estava tão apertado que nada passaria. O homem insistiu com voz baixa, quase gentil. Você precisa comer. Ainda temos muitas horas até chegarmos. Ela olhou para ele pela primeira vez desde que haviam partido. Realmente olhou, tentando entender quem era aquele homem. Ele não parecia cruel. Tinha rugas ao redor dos olhos, não de maldade, mas de cansaço. E o jeito como segurava o pão, estendendo para ela com paciência, não era de quem queria machucar. Ainda assim, Zuleika não confiava. Como poderia? O silêncio entre eles era pesado, cheio de coisas não ditas. Ele queria perguntar se ela estava bem, mas sabia que era pergunta idiota, porque, obviamente, ela não estava. Queria dizer que lamentava, mas as palavras pareciam pequenas demais para o tamanho do erro que havia cometido. Então, ele ficou calado, mexendo no fogo, jogando gravetos para manter as chamas vivas, enquanto Zuleika olhava para o céu estrelado e se perguntava se o pai também estava olhando para as mesmas estrelas, se ele sentia falta dela, se já havia percebido que ela se foi. A noite no sertão é de uma solidão imensa, daquelas que faz a gente se sentir pequeno, insignificante, como se os problemas da gente não importassem para o universo. E talvez não importem mesmo. Mas para quem está sofrendo, essa consciência não alivia, só aumenta o vazio. Quando finalmente deitaram para dormir, cada um de um lado da fogueira, Zuleika não fechou os olhos. Ficou acordada, ouvindo os sons da noite, o canto dos grilos, o farfalhar das folhas, o crepitar do fogo. E também os pensamentos que não paravam, que giravam em círculos sem saída. Por que as irmãs fizeram isso? O que ela havia feito de tão errado? Será que o pai ainda a amava? Ou ele também havia desistido dela? Não havia respostas, só perguntas que perfuravam a alma. E ali, naquela noite fria e infinita, Zuleika tocou no fundo do poço, naquele lugar escuro onde a esperança parece ter morrido. Mas o que ela não sabia ainda, o que nem o fazendeiro sabia, era que justamente daquele fundo, da maior das quedas, às vezes nasce algo novo. Algo que parece com redenção emocional, ou pelo menos com a possibilidade dela. A fazenda do homem apareceu no horizonte quando o sol ainda estava baixo, espalhando luz dourada sobre os campos. Era uma propriedade bem maior do que a de seu Antônio, com cercas altas, um curral grande, onde alguns bois pastavam tranquilos, e uma casa de verdade, feita de tijolo e telha, não de pau a pique. Mas apesar de toda aquela estrutura, havia algo fantasmagórico naquele lugar. Tudo estava limpo demais, silencioso demais, como se ninguém realmente vivesse ali, apenas passasse. As janelas da casa estavam fechadas, as cortinas puxadas, e não havia sinal de vida além dos animais. Zuleika desceu da carroça com as pernas dormentes, depois de tantas horas de viagem, e olhou ao redor. Pela primeira vez, desde que havia sido levada, sentiu algo além de medo. Sentiu curiosidade. Quem era aquele homem que morava sozinho numa fazenda tão grande? Por que ele havia aceitado comprá-la? O fazendeiro, cujo nome Zuleika ainda não sabia, amarrou o cavalo e caminhou até a casa. Abriu a porta pesada de madeira e fez sinal para que ela entrasse. Zuleika hesitou.
Passar por aquela porta significava aceitar que aquilo era real, que ela não estava mais em casa, que a vida que conhecia havia acabado. Mas não tinha escolha. Ela entrou e o cheiro de mofo misturado com fumaça de lenha invadiu suas narinas. A casa era espaçosa, mas vazia de alma. Tinha móveis simples, uma mesa grande no centro da sala, cadeiras de madeira, um fogão a lenha encostado na parede. Tudo estava no lugar, mas nada tinha vida. Era como se a casa estivesse esperando por alguém há muito tempo, e ninguém nunca tivesse chegado. Ou pior, como se alguém tivesse partido e deixado tudo para trás, congelado no tempo. O homem acendeu um lampião a óleo e a luz fraca iluminou os cantos escuros. Ele apontou para um quarto pequeno no fundo da casa. "Você dorme ali", disse com voz rouca, como se não estivesse acostumado a falar. Não era ordem, não era ameaça, era apenas informação. Zuleika caminhou até o quarto e viu uma cama simples, coberta com lençol branco já amarelado pelo tempo, e uma janela pequena que dava para o quintal. Era pouco, mas era mais do que ela esperava. Ela se sentou na beira da cama e ficou ali, imóvel, sem saber o que fazer. O fazendeiro apareceu na porta hesitante, como se não soubesse como agir. "Você está com fome?" perguntou. Zuleika balançou a cabeça. "Está com frio?" Ela não respondeu. Ele suspirou, passou a mão pela cabeça e saiu, fechando a porta devagar. Os primeiros dias na fazenda foram de silêncio absoluto. Zuleika não falava, o fazendeiro não forçava. Ele acordava cedo, ia cuidar dos animais, voltava para comer algo rápido e passava o dia trabalhando na terra. Ela ficava na casa, sem saber o que fazer, sem saber se tinha permissão para sair, para mexer nas coisas, para existir. Aos poucos começou a observar. Notou que ele deixava a comida pronta na mesa, como se esperasse que ela comesse sozinha. Notou que ele nunca entrava no quarto dela sem bater. Notou que ele andava pesado, com ombros curvados, como quem carrega um peso invisível. Aquele homem não era um monstro, não era cruel, não era violento, era apenas alguém profundamente sozinho, e essa solidão vazava dele como água de balde furado. Uma noite, ela acordou com o som de alguém chorando. Era um choro contido, quase inaudível, mas estava lá. Zuleika levantou-se devagar e caminhou até a sala. O fazendeiro estava sentado à mesa, com a cabeça entre as mãos, os ombros tremendo. Na frente dele havia uma fotografia antiga desbotada. Zuleika não conseguiu ver direito quem estava na imagem, mas entendeu. Ele havia perdido alguém. E aquela perda o havia destruído de uma forma que ele nunca se recuperou. Ela ficou ali, parada na escuridão, sem saber se devia voltar ou se aproximar. No final, voltou para o quarto, mas algo havia mudado. Ela percebeu que não era a única ali que conhecia a dor silenciosa, a perda irreparável. O homem que a havia comprado também era prisioneiro de algo, da própria solidão, da própria tristeza. Com o passar dos dias, Zuleika começou a sair do quarto mais vezes. Não falava ainda, mas fazia pequenas coisas. Varria a casa, lavava a louça, preparava café. Não porque ele pedia, mas porque ficar parada estava matando ela por dentro, e fazer alguma coisa era a única forma de não enlouquecer. O fazendeiro notou, mas não comentou. Só agradecia com um aceno de cabeça e, às vezes, quando achava que ela não estava olhando, um sorriso pequeno escapava. Era estranho, aquele arranjo entre dois desconhecidos que a vida havia jogado juntos de forma tão violenta. Não era amor, não era amizade, mas era algo. Talvez fosse acolhimento ou o começo dele. Talvez fosse empatia crescente. Aquela que nasce quando a gente percebe que a outra pessoa está tão quebrada quanto a gente. Um dia, ele trouxe um vestido novo. Não era luxuoso, mas era limpo, bem costurado e tinha cor. Um azul claro, como o céu de manhã. Ele deixou na cadeira do quarto dela, sem dizer nada, e saiu.
Zuleika olhou para o vestido por muito tempo. Era a primeira coisa que alguém lhe dava desde que havia sido vendida. A primeira gentileza num mar de crueldade. Ela vestiu e, quando se olhou no pedaço de espelho quebrado que havia pendurado na parede, não se reconheceu. Não porque estava diferente, mas porque estava começando a voltar. A moça, que achava que havia morrido naquela carroça na estrada de terra, estava tentando ressuscitar. Era uma esperança mínima, frágil como asa de borboleta, mas estava ali. Naquela noite, pela primeira vez, Zuleika e o fazendeiro jantaram juntos. Ela ainda não falava, mas ele começou a contar histórias. Histórias da fazenda, de quando era criança, de como havia conhecido a mulher da fotografia. A voz dele era baixa, cheia de saudade, mas também de uma bondade silenciosa que Zuleika não esperava encontrar. Ele não tentou tocar nela, não fez nenhum movimento inadequado. Apenas falou, como se precisasse dividir aquele peso com alguém, como se precisasse lembrar que ainda era humano. E Zuleika ouviu, e pela primeira vez desde que havia saído de casa, sentiu que talvez não estivesse completamente perdida. Talvez houvesse ali, naquele lugar estranho, uma chance de cura lenta. Uma chance de começar de novo, mesmo sem esquecer tudo que ficou para trás. As semanas se transformaram em meses, e a fazenda, que antes parecia um túmulo de silêncio, começou a ganhar vida. Zuleika acordava cedo, não porque era obrigada, mas porque aquilo dava sentido aos seus dias. Ela cuidava da horta que havia começado a plantar, regava as mudas com a água que buscava no poço e observava com satisfação as folhas verdes brotando da terra. Era algo pequeno, mas significava muito. Significava que coisas podiam nascer, mesmo depois de tudo ter parecido morto. O fazendeiro, que nunca havia dito seu nome, finalmente o fez numa manhã enquanto consertava a cerca do curral. "Me chamo Vicente", disse, sem olhar para ela, como se a declaração fosse difícil demais. Zuleika assentiu e, pela primeira vez em meses, abriu a boca para falar. Sua voz saiu rouca, fina, mas estava lá. "Eu sou Zuleika." Vicente parou de martelar e sorriu. Era um sorriso triste, mas verdadeiro. A partir daquele dia, as conversas começaram a fluir, ainda tímidas, ainda cheias de pausas longas, mas eram reais. Zuleika contou sobre o pai, sobre como ele era bom, sobre como sentia falta dele todos os dias. Contou sobre as irmãs, e Vicente viu a dor nos olhos dela quando falava delas. Ele não a julgou, não tentou minimizar o que ela sentia. Apenas ouviu e, às vezes, quando o silêncio ficava pesado demais, dizia coisas simples como "você não merecia isso" ou "seu pai sabia que você o amava". Eram palavras pequenas, mas tinham o poder de curar aos poucos, como remédio amargo que vai fazendo efeito devagar. Vicente também compartilhou sua história. Contou sobre a esposa que morrera no parto junto com o filho e como aquilo havia arrancado dele qualquer vontade de seguir em frente. Ele havia se isolado, construído aquelas cercas altas, não só para os animais, mas para o próprio coração. Até que viu Zuleika sendo vendida pelas irmãs e, num impulso, decidiu tirá-la dali. Não sabia direito por quê, mas agora entendia. Porque ele reconhecia nela a mesma dor que carregava, a mesma sensação de ter sido abandonado pelo mundo. Com o tempo, algo inesperado começou a acontecer. Aquela casa, que parecia assombrada por fantasmas do passado, começou a parecer um lar. Zuleika colocava flores na mesa, abria as janelas para deixar o sol entrar, cozinhava refeições completas que os dois comiam juntos, sem pressa. Vicente consertou o telhado que gotejava, pintou as paredes descascadas, trouxe galinhas novas para o quintal. Não falaram sobre o que aquilo significava, sobre o que eles estavam construindo ali, mas ambos sentiam. Era uma forma de amor sacrificial, não romântico,
mas profundo, o amor de quem cuida, de quem se importa, de quem escolhe ficar mesmo quando seria mais fácil ir embora. Eles estavam salvando um ao outro, cada um à sua maneira, sem saber direito como aquilo tinha acontecido. Um dia Vicente voltou da cidade com uma surpresa. Ele trouxe papel, tinta e um envelope. "Você pode escrever para seu pai", disse. Zuleika sentiu o coração apertar. Havia meses que não sabia nada dele, e a culpa de ter partido sem se despedir a corroía por dentro. Ela escreveu uma carta longa, detalhando onde estava, como estava, e pedindo perdão por não ter ficado. Pediu para ele não se preocupar. Disse que estava bem, que havia encontrado alguém que a tratava com bondade. Vicente levou a carta até o correio, e eles esperaram. Semanas se passaram, mas nenhuma resposta veio. Zuleika tentou não pensar no pior, mas era difícil. Talvez seu Antônio já tivesse partido. Talvez as irmãs tivessem interceptado a carta. Talvez ele nunca soubesse que ela estava bem, que ela ainda o amava. Mas a vida na fazenda continuava, e Zuleika aprendeu algo importante. A dor não desaparece, mas a gente aprende a viver com ela. A gente aprende a acordar mesmo com o peito pesado, a sorrir mesmo com o coração partido, a plantar flores mesmo sabendo que um dia elas vão murchar. E nisso há uma força que o sofrimento humano ensina, uma resiliência que só quem passou pelo fogo entende. Vicente também estava aprendendo. Ele não sorria mais só sorrisos tristes. Às vezes eles eram leves, verdadeiros. Ele começou a fazer planos, a falar sobre expandir a plantação, sobre comprar mais gado. Não era só sobre a fazenda crescer, era sobre ele ter motivo para querer que ela crescesse. E esse motivo tinha nome: Zuleika. Os vizinhos começaram a notar a mudança. Vicente, que antes era recluso, agora ia às feiras da cidade acompanhado. Zuleika, que antes era invisível, agora caminhava ao lado dele com a cabeça erguida. Havia quem cochichasse, quem julgasse, quem fizesse perguntas que não eram da conta de ninguém. Mas eles não ligavam. Haviam encontrado algo raro, uma segunda chance. E quando a vida dá uma segunda chance, a gente segura com força, a gente não desperdiça. Zuleika sabia que nunca esqueceria o pai, que nunca perdoaria completamente as irmãs, mas também sabia que não podia ficar presa no passado. Tinha que seguir, tinha que viver, tinha que honrar a memória de seu Antônio sendo feliz, sendo quem ele sempre quis que ela fosse, livre. Uma tarde, enquanto Zuleika regava as flores no jardim que havia plantado, Vicente se aproximou. Ele estava nervoso, mexendo no chapéu com as mãos. "Eu queria te dizer uma coisa", começou. E Zuleika parou de regar, sentindo o coração acelerar. "Quando eu te tirei daquela casa, eu achei que estava fazendo caridade. Mas a verdade é que você me salvou. Você me deu um motivo para acordar, para querer que o sol nascesse de novo." Ela sentiu os olhos encherem de lágrimas. Não eram lágrimas de tristeza, mas de gratidão, de alívio, de pertencimento. Ali, naquela fazenda perdida no interior de Minas Gerais, ela havia encontrado o que nunca teve na própria casa. Alguém que a via, que a valorizava, que a escolhia todos os dias. Mas o destino ainda tinha uma carta na manga. Porque a vida não é feita só de redenção emocional e finais felizes. Às vezes, ela nos testa de novo, só para ver se a gente aprendeu a lição, se a gente está forte o suficiente para enfrentar o que está por vir. E para Zuleika e Vicente, esse teste estava prestes a chegar, na forma de uma visita inesperada que reviraria tudo de novo. Foi numa tarde de céu carregado, quando o vento soprava mais forte e trazia cheiro de chuva, que 3 figuras apareceram na estrada de terra que levava à fazenda. Vicente estava no curral, cuidando dos bois, e Zuleika preparava o jantar na cozinha. Ela ouviu o barulho de passos arrastados e vozes abafadas, e algo dentro dela se revirou. Aquelas vozes eram familiares demais.
Ela largou a colher de pau, limpou as mãos no avental e caminhou até a janela. O que viu a fez paralisar. Eram suas irmãs. As três mais velhas, as mesmas que a haviam vendido como gado, estavam ali, paradas no meio do caminho, magras, sujas, com roupas rasgadas e semblantes derrotados. Não era visita social, era pedido de socorro. Zuleika não sabia o que sentir. Parte dela queria correr, trancar a porta, fingir que não as tinha visto. Mas outra parte, aquela que seu Antônio havia plantado nela com tanto carinho, não conseguia ignorar o sofrimento alheio, mesmo quando vinha de quem lhe fez mal. Ela saiu da casa devagar e, quando as irmãs a viram, todas baixaram os olhos. Nenhuma conseguiu olhar diretamente para ela. A mais velha, chamada Joana, deu um passo à frente, a voz saindo fraca e trêmula. Zuleika, nós precisamos de ajuda. A palavra ajuda soou tão ridícula vindo daquela boca que Zuleika quase riu, mas o riso morreu antes de nascer. Vicente apareceu ao lado dela, suado, ainda segurando a enxada. Ele entendeu tudo num olhar. São elas, disse Zuleika, e ele assentiu, tenso. Joana continuou, a voz quebrada por vergonha ou desespero, ou ambos. Depois que você foi embora, pai piorou. Ele perguntava por você todos os dias, até que ele partiu. Zuleika sentiu o mundo desabar. Seu Antônio estava morto. O homem que era seu porto seguro, que lhe dava força para acordar, para seguir, não estava mais no mundo. As pernas dela fraquejaram e Vicente segurou seu braço com firmeza. Joana continuou, agora com lágrimas escorrendo. Ele morreu chamando por você, Zuleika. E nós perdemos tudo. A fazenda foi tomada por dívidas, não tínhamos mais nada, ninguém nos quis. Andamos por dias até chegar aqui. Ouvimos na cidade que você estava aqui, que estava bem. E nós não temos para onde ir. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Zuleika queria gritar, queria jogar na cara delas tudo o que haviam feito, cada segundo de dor, cada noite de choro, cada momento em que se sentiu completamente sozinha. Mas quando olhou para as irmãs, não viu monstros. Viu mulheres quebradas, destruídas pela própria inveja e pelas consequências das escolhas que fizeram. Viu a perda irreparável estampada em cada ruga, em cada olhar vazio. Elas haviam perdido o pai. Haviam perdido a casa, haviam perdido tudo, inclusive a dignidade. E agora estavam ali, pedindo ajuda para quem mais tinham ferido. Era um tipo de ironia cruel que só a vida consegue criar. Vicente esperou que Zuleika tomasse a decisão. Ele não ia interferir, porque entendia que aquilo era dela para resolver. Zuleika respirou fundo, olhou para o céu que começava a escurecer e pensou no pai. Pensou no que ele faria, no que ele diria se estivesse ali. Seu Antônio era homem de perdão, de segundas chances, de acreditar que as pessoas podiam mudar. Ele não faria as irmãs sofrerem na rua, mesmo depois de tudo. E Zuleika, que carregava o sangue dele nas veias, sabia que também não conseguiria. Podem entrar, disse, a voz firme, mas sem calor. Podem ficar até se recuperarem. Mas depois seguem seus caminhos. As irmãs ergueram os olhos incrédulas e Joana murmurou um obrigada, quase inaudível. Nos dias que se seguiram, a convivência foi estranha, tensa, cheia de silêncios pesados e olhares desviados. As irmãs trabalhavam, ajudavam na cozinha, na limpeza, mas não falavam com Zuleika a não ser quando necessário. Elas sabiam que haviam cruzado uma linha que não podia ser descruzada, que haviam cometido algo imperdoável e que a generosidade da caçula era mais do que mereciam. Zuleika, por sua vez, não fingia que estava tudo bem. Ela era cordial, mais distante. Não havia abraços, não havia risadas compartilhadas, não havia reconciliação fácil. Havia apenas uma escolha de não deixar que o ódio a consumisse, de não se tornar como elas haviam sido.
Era uma forma de amor sacrificial diferente do que ela sentia por Vicente, mas igualmente poderoso. Era a escolha de ser melhor. Vicente observava tudo de longe, admirado com a força de Zuleika. Ela poderia ter expulsado as irmãs, poderia ter se vingado de todas as formas possíveis, mas escolheu o caminho mais difícil, o da compaixão. Ele não sabia se conseguiria fazer o mesmo, mas respeitava a decisão dela. Uma noite, quando estavam sozinhos na varanda, ele disse: "Você é mais forte do que imagina." Zuleika sorriu, mas era sorriso cansado. "Não é força, Vicente. É só que eu não quero carregar mais peso do que já carrego. Ódio é pesado demais." E naquela frase simples estava resumida toda a sabedoria que o sofrimento humano ensina. Que perdoar não é esquecer, não é dizer que está tudo bem, mas é se libertar do veneno que a mágoa espalha por dentro. As semanas passaram e as irmãs foram se recuperando. Ganharam peso, as roupas rasgadas foram substituídas, os rostos derrotados começaram a ter alguma cor, mas o desconforto permanecia. Elas sabiam que não podiam ficar para sempre, que aquela não era a casa delas, que Zuleika havia feito mais do que elas mereciam. Então, numa manhã, Joana procurou Zuleika. "Nós vamos embora", disse. "Encontramos trabalho numa fazenda a 2 dias daqui. Não temos como te agradecer, Zuleika, não temos como consertar o que fizemos. Mas quero que saiba que nos arrependemos." Zuleika assentiu. Não disse que perdoava, porque ainda não perdoava completamente, mas também não disse que odiava. Apenas deixou que elas fossem, carregando consigo o peso das próprias escolhas. Quando as irmãs partiram, levando suas trouxas nas costas e caminhando pela mesma estrada de terra por onde haviam chegado, Zuleika sentiu algo estranho. Não era alívio completo, não era felicidade plena, mas era paz. Uma paz mínima, frágil, mas verdadeira. Ela havia feito a escolha certa, não para elas, mas para si mesma. Porque no final das contas, a bondade silenciosa não é sobre o outro merecer. É sobre a gente não perder a própria humanidade no processo. E Zuleika, que havia passado por tanto, que havia tocado no fundo do poço e subido de volta, não ia deixar que nada nem ninguém tirasse dela a pessoa que ela escolheu ser. Com a partida das irmãs, a fazenda voltou a ser o que havia se tornado nos últimos meses. Um refúgio, um lugar de cura lenta e profunda. Zuleika percebeu que, pela primeira vez desde que fora arrancada de casa, ela não acordava mais com aquele peso no peito, aquela sensação de que algo estava errado. As manhãs eram leves, o ar parecia mais limpo e até os pássaros cantavam com mais alegria. Vicente também notou a mudança nela. A moça que havia chegado ali quebrada, com olhos vazios e passos arrastados, agora caminhava firme, sorria com frequência e havia uma luz nela que não estava lá antes. Não era só a beleza física que sempre existiu, mas algo mais profundo. Era a beleza de quem sobreviveu e decidiu florescer mesmo assim. Os dois começaram a fazer planos. Vicente queria expandir a criação de gado e Zuleika sugeriu que também investissem em galinhas e porcos para diversificar. Ela tinha cabeça boa para números, algo que surpreendeu Vicente, e aos poucos ele foi confiando cada vez mais nas decisões dela. Não era mais uma relação de alguém que salvou e alguém que foi salvo. Era uma parceria verdadeira, construída em respeito, confiança e, sim, amor. Não foi amor à primeira vista, não foi paixão avassaladora, mas foi amor que nasce devagar, do tipo que sustenta, que não desmorona na primeira dificuldade. Era o tipo de amor que seu Antônio teria aprovado, porque era baseado em caráter, em bondade, em escolha. Numa tarde de domingo, enquanto descansavam na varanda depois de um dia de trabalho, Vicente fez uma pergunta que estava entalada na garganta há semanas. "Zuleika, você já pensou em casar comigo?" Ela olhou para ele surpresa, mas não assustada.
Já sabia que aquilo viria, porque o que eles tinham era óbvio demais para ser ignorado. Você quer mesmo se casar comigo? Perguntou de volta, e ele riu. Um riso leve, livre. Eu nunca quis nada tanto na vida. Você me trouxe de volta. Me fez lembrar que ainda vale a pena tentar ser feliz. Zuleika sentiu os olhos encherem de lágrimas, mas dessa vez eram lágrimas boas, de redenção emocional verdadeira. Eu quero, disse. E quando ele a abraçou, ela finalmente entendeu o que era pertencer a alguém de verdade, sem medo, sem peso, sem dor. O casamento foi simples, na igreja da cidade, com poucos convidados, a maioria vizinhos e conhecidos de Vicente. Zuleika usou um vestido branco que Vicente mandou fazer especialmente para ela, e quando ela entrou na igreja, ele chorou. Não de tristeza, mas de gratidão. Gratidão por ter sido teimoso o suficiente para tirá-la daquela casa, por ter dado uma chance para aquela moça desconhecida, por ter deixado o destino guiá-lo até ela. E Zuleika, caminhando em direção ao altar, pensou no pai. Desejou que ele estivesse ali, que pudesse vê-la feliz, que soubesse que ela havia conseguido. Mas de alguma forma sentia que ele sabia, que estava olhando de algum lugar com aquele sorriso orgulhoso que sempre lhe dava forças. Depois do casamento, a vida na fazenda ganhou novos contornos. Zuleika agora era a senhora daquela casa, e Vicente fazia questão de que todos soubessem que as decisões eram tomadas em conjunto. Ela trouxe melhorias que ele nunca tinha pensado. Plantou uma horta grande, começou a fazer doces para vender na feira, organizou a casa de uma forma que tudo ficava mais prático. A fazenda prosperou de uma forma que Vicente nunca imaginou possível, e ele sabia que o crédito era dela. Mas mais importante que o sucesso material era o clima da casa. Havia risadas agora. Havia conversas longas na varanda ao fim do dia. Havia planos de futuro que incluíam crianças, expansão, sonhos. Havia esperança, e esperança é combustível para quem já passou pelo fogo. Um dia, Zuleika estava organizando as coisas no depósito quando encontrou uma caixa velha, empoeirada, escondida num canto. Ela abriu, curiosa, e dentro havia cartas. Muitas cartas, amareladas pelo tempo. Eram cartas que a falecida esposa de Vicente havia escrito, mas nunca enviado. Zuleika leu algumas e percebeu que a mulher havia amado Vicente profundamente, mas também havia sofrido muito, presa numa solidão parecida com a que ele viveu depois que ela se foi. Zuleika fechou a caixa com cuidado, e quando Vicente voltou, ela a mostrou para ele. Ele ficou emocionado, mas disse: "Eu amei ela, Zuleika, e sempre vou amar. Mas o que eu sinto por você é diferente. Não é comparação, é novo. É um novo começo." E ela entendeu. Porque o coração humano tem essa capacidade incrível de amar mais de uma vez, de cicatrizar e voltar a pulsar, de acreditar de novo. Com o tempo, Zuleika começou a pensar em reconciliação verdadeira com as irmãs. Não completa, porque algumas feridas nunca fecham totalmente, mas pelo menos uma paz maior. Ela soube, por meio de conhecidos, que elas estavam trabalhando duro, que haviam mudado, que falavam dela com respeito. Parte dela queria acreditar, outra parte ainda tinha medo. Vicente disse que a decisão era dela, que ele apoiaria qualquer escolha. E Zuleika decidiu que, talvez num futuro não tão distante, pudesse abrir a porta de novo, não para que morassem com ela, mas para que soubessem que ela estava bem, que havia vencido, que não guardava ódio, porque no final, o perdão é mais sobre libertar quem perdoa do que sobre absolver quem errou. A vida seguiu como sempre segue, com altos e baixos, com dias difíceis e dias de alegria pura. Mas Zuleika havia aprendido algo essencial, que o sofrimento humano não é o fim da história, é só um capítulo, que a perda irreparável pode coexistir com a esperança mínima, e que dessa mistura nasce algo surpreendentemente forte.
Ela olhava para trás e via a moça que foi vendida pelas irmãs, que foi arrancada do pai, que tocou no fundo do poço. Mas também via a mulher que ela se tornou, resiliente, generosa, amada e capaz de amar de volta. Isso, mais do que qualquer vingança, mais do que qualquer riqueza, era a verdadeira vitória. Anos se passaram e a fazenda prosperou além de qualquer expectativa. Zuleika e Vicente tiveram 3 filhos, 2 meninos e uma menina, que cresceram cercados de amor, trabalho honesto e histórias sobre superação. Zuleika fazia questão de contar aos filhos a própria história, não para vitimizar-se, mas para ensinar que a vida pode ser cruel, mas que a escolha de como reagir é sempre nossa. Ela contava sobre o avô que nunca conheceram, seu Antônio, e como ele era bom, justo e amava profundamente. Contava sobre as tias que erraram, mas que também pagaram caro por isso. E contava sobre o pai deles, Vicente, o homem que a comprou por compaixão e acabou dando a ela não só um lar, mas uma vida inteira. As crianças ouviam fascinadas e Vicente sempre ficava emocionado, porque sabia que aquela história poderia ter terminado de forma muito diferente. Num domingo de sol forte, enquanto a família almoçava na varanda, um cavaleiro apareceu no portão. Era um homem de meia idade, bem vestido e trazia uma carta na mão. Vicente se levantou, desconfiado, mas Zuleika sentiu algo no peito. O homem desceu do cavalo e se apresentou como um advogado da cidade vizinha. Explicou que vinha em nome das irmãs de Zuleika e que elas haviam pedido para entregar aquela carta pessoalmente. Zuleika pegou o envelope com mãos trêmulas, agradeceu ao homem e esperou que ele fosse embora para abrir. Vicente e os filhos ficaram em silêncio, esperando. Dentro do envelope havia uma carta longa, escrita com letra trêmula. A carta começava com um pedido de desculpas. As irmãs reconheciam tudo o que haviam feito, cada erro, cada crueldade, cada decisão egoísta. Diziam que haviam passado anos carregando aquele peso, que nunca conseguiram se perdoar completamente e que sabiam que Zuleika não tinha obrigação de perdoá-las. Mas escreviam porque precisavam que ela soubesse, que se arrependiam profundamente, que viam nela a força que elas nunca tiveram e que agradeciam por ela ter sido melhor do que elas mereciam. A carta terminava com uma confissão que apertou o coração de Zuleika. O pai, seu Antônio, antes de morrer, havia deixado uma mensagem para ela. Ele havia dito que sabia que Zuleika não tinha ido embora por vontade própria, que ele sempre soube que algo estava errado e que seu último desejo era que ela fosse feliz, onde quer que estivesse. Zuleika chorou ao ler aquilo. Chorou de alívio, porque o pai sempre soube a verdade, porque ele nunca a culpou, porque o amor dele nunca vacilou. Chorou de dor, porque não pode estar lá nos últimos momentos dele. E chorou de paz, porque finalmente fechava um ciclo que estava aberto há tanto tempo. Vicente a abraçou, e os filhos, mesmo sem entender completamente, se aproximaram e fizeram o mesmo. Ali, naquele abraço coletivo, Zuleika sentiu que tudo havia valido a pena. As lágrimas, o sofrimento, a perda, tudo levou até aquele momento, até aquela família, até aquela vida que ela nunca imaginou possível. Zuleika decidiu responder à carta. Não escreveu dizendo que perdoava completamente, porque seria mentira. Mas escreveu dizendo que não guardava mais rancor, que desejava que elas encontrassem paz e que se algum dia precisassem de algo urgente, poderiam procurá-la. Não era reconciliação total, mas era o máximo que ela conseguia oferecer. E isso já era muito. Vicente leu a carta antes que ela enviasse e disse: "Você é incrível, sabia?" Ela sorriu. "Não sou, só cansei de carregar peso que não é meu." E nisso estava a lição mais importante, que a gente não precisa esquecer o que nos machucou, mas pode escolher não deixar que isso defina quem somos. Com o passar dos anos, a história de Zuleika se tornou conhecida na região. Não porque ela procurou fama, mas porque sua vida era exemplo vivo de que é possível reconstruir depois da destruição,
de que a bondade silenciosa tem poder real, de que a empatia crescente pode transformar destinos. Pessoas vinham de longe para conhecer a fazenda, para ouvir Vicente contar como tudo começou, e muitos saíam de lá com lágrimas nos olhos e esperança no coração. Zuleika nunca se viu como heroína, sempre se viu apenas como alguém que fez o que tinha que fazer para sobreviver, mas para quem a conhecia, ela era muito mais que isso. Era a prova de que o ser humano pode ser resiliente, generoso, forte e vulnerável ao mesmo tempo. A fazenda se tornou não só um lugar de produção, mas de acolhimento. Zuleika começou a receber moças que haviam passado por situações parecidas, que tinham sido rejeitadas, vendidas, abandonadas, e oferecia a elas abrigo, trabalho e, principalmente, esperança. Vicente apoiava tudo, porque entendia que aquilo era a forma de Zuleika transformar a própria dor em cura para outros. Ele via a esposa todos os dias se doando, ouvindo histórias que partiam o coração, enxugando lágrimas alheias, e se apaixonava por ela de novo a cada gesto. Ela era extraordinária, e ele tinha consciência da sorte absurda que teve em tê-la encontrado. Os filhos cresceram vendo aquilo, vendo a mãe ser refúgio para tanta gente, e aprenderam com o exemplo. Aprenderam que a vida não é justa, que as pessoas podem ser cruéis, mas que a resposta para isso não é se tornar cruel também, é ser a exceção, é escolher ser o lugar seguro, a mão estendida, a palavra gentil no meio do caos. E quando Zuleika olhava para os filhos, via o legado que estava deixando, não de riqueza material, mas de caráter, de valores, de humanidade, e isso era infinitamente mais valioso. Numa noite estrelada, já velha, com cabelos brancos e mãos enrugadas, Zuleika estava sentada na mesma varanda onde tantas histórias haviam se desenrolado. Vicente estava ao lado dela, igualmente envelhecido, mas com o mesmo olhar doce de sempre. Eles ficaram em silêncio, apenas observando o céu. E Zuleika disse: "Sabe, Vicente, se eu pudesse voltar no tempo e mudar o que aconteceu, eu não mudaria." Ele olhou para ela surpreso. "Por quê?" Ela sorriu. "Porque tudo me trouxe até aqui. Até você, até nossos filhos, até essa vida, e eu não trocaria isso por nada." Vicente segurou a mão dela, apertou com força e respondeu: "Eu também não." E ali, naquela fazenda no interior de Minas Gerais, onde tudo começou com dor e traição, onde a vida parecia ter acabado antes de começar, floresceu algo raro e precioso, uma história de redenção emocional verdadeira, de amor sacrificial, de cura lenta mas real. Zuleika não foi só sobrevivente, foi vencedora. Não porque derrotou quem a machucou, mas porque não deixou que o mal a transformasse em algo que não era. E nisso, ela foi mais forte do que qualquer vingança poderia ser. Porque no final, a maior vitória não é destruir o inimigo, é construir algo bonito apesar dele. E Zuleika construiu uma vida inteira. A história de Zuleika nos faz pensar: quantas vezes julgamos pessoas pelo pior momento delas? Quantas vezes deixamos que a inveja, o rancor ou a dor nos transformem em algo que não queríamos ser? E mais importante ainda, quantas vezes perdemos a chance de reconstruir, de perdoar, de sermos melhores, simplesmente porque achamos que já é tarde demais? Zuleika poderia ter se tornado amarga, poderia ter deixado que a traição das irmãs a destruísse para sempre, mas ela escolheu diferente. Escolheu curar, escolheu amar, escolheu ser refúgio mesmo depois de ter sido abandonada. E nisso está a lição mais profunda desta história, a de que o sofrimento não define quem somos, define quem escolhemos ser depois dele. Pense nas suas próprias feridas. Pense nas pessoas que te machucaram, nas escolhas impossíveis que teve que fazer, nas perdas irreparáveis que carrega. Agora pense, você quer carregar isso para sempre ou quer ser como Zuleika, que transformou dor em força, solidão em acolhimento e perda em legado?
Deixe aqui nos comentários. Você conseguiria perdoar quem te traiu? Você acredita que é possível reconstruir depois de perder tudo? Compartilhe sua história, sua dor, sua vitória, porque aqui é lugar seguro e sua palavra pode ser exatamente o que alguém precisa ouvir hoje. E se esta história tocou seu coração, se você sentiu que não está sozinho, que há esperança mesmo depois do fundo do poço, se inscreva no canal e ative o sininho. Porque toda semana trazemos histórias reais que falam da vida como ela é, dura, injusta, mas também cheia de possibilidades de recomeço. E você merece saber que é possível, sempre é possível.